Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 9 de julho de 2026, quinta-feira, um dia depois, né, do amistoso de pré-temporada, de intertemporada, né, do Fluminense contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Essa porcaria desse celular podia ficar assim. Não vai ficar. O Fluminense, né, goleou por 6-1, né? No início Veículo ali, no acostamento à frente. no início ali do jogo, né, há não diria um susto, né, mas algo que leva à insatisfação da torcida, que é tomar mais uma vez um gol em bola aérea num amistoso contra o Nova Iguaçu, né, não é nem o Nova Iguaçu do Carioca, porque esses times tendem, né, no Carioca talvez ter um time um pouco melhor, né, já que vão aparecer um pouquinho mais, mas o Nova Iguaçu estava disputando a Série D, foi eliminado, então, né, acaba que é um time bem enfraquecido, né? E é isso, teve de tudo, né? Lembrando, né? Além desse jogo no Maracanã, teve um jogo treino, né, contra o São Cristóvão, se eu não me engano, no CT, né? Onde o jogo foi 2-1, gols de Otávio Castilho, se eu não me engano, né? Então ontem, né, dos teóricos 4 centroavantes que a gente tem, né, 3 marcaram gol. Castilho marcou gol de manhã, JK e Cano marcaram gols entrando no segundo tempo do jogo de ontem. E ver gol do JK tá sendo muito bom, e ver gol do Cano nem se fala, né? O quarto teórico centroavante, o Hulk, não fez gol, mas participa de 2 gols, né? Não dá assistência, mas participa ali da tabela para a pessoa entrar na área e assistir o outro jogador do Fluminense. Falar rapidinho aqui dos jogadores, né? O Fábio, né, tem culpa no gol, por não sair do gol, né? Eu acho que o Freitas no gol de cabeça não tem nem tanta culpa, tá todo mundo tentando culpar o Freitas, né? E aí, né, tem erro do René também, que facilita a vida ali, né, pra bola ser cruzada. Tem o Guga fez um bom jogo, né, cruzando bem, ajudando na criação ali pela direita. Eu achei o jogo do Guga ontem muito bom, e aí eu te falo, né, eu não sei em algum momento da carreira do Guga o que aconteceu, né, porque o Guga era um cara de seleção de base, porque você vê o Guga jogando e fala, por que ele não estava na lateral direita da seleção brasileira, né? E olha que eu sou uma das pessoas que não acha que o Danilo foi tão mal assim. Eu tô vendo bastante críticas ao Danilo agora, depois que o Brasil foi eliminado. Acho que ele teve os vacilos dele, mas não acho que foi tão mal assim, né? Mas o Guga acho que faria mais do que o Danilo fez nessa Copa do Mundo. O James, né, fez um jogo honesto, não vejo nada que desabonasse a atuação do James ontem. Estou tentando resgatar aqui na mente, né, mas não lembro. Tem um erro dele de passe no meio de campo ali, né, com um time muito avançado, mas nada comparado à saída de bola do Freitas ontem, né, que quase saiu o segundo gol do Nova Iguaçu. Lembrei de uma coisa para falar do Fábio, quase saiu o segundo gol do Nova Iguaçu, né, ele vai sair carregando a bola, perde a bola, aí o cara entra cara a cara com o Fábio meio que tira a bola com os pés, né, aí sobra para outro jogador do Nova Iguaçu que finaliza e o James corta a bola, né, aí o Freitas errou algumas tentativas de virada de jogo, mas jogando bem mais avançado no ataque, né, e aí a torcida começou a vaiar o Freitas, mas eu acho que a torcida vai o Freitas por causa do 1-0, né, de cabeça, e tenta culpar o Freitas por isso, e pra mim a culpa não é do Freitas, é do Fábio. É lógico que ninguém vai narrar o Fábio. Eu fico feliz de ver algumas pessoas falando, né, que o Fábio nunca saiu do gol, né, porque antes ele sabia sair do gol e agora entenderam que não sabe, né, e aquilo, nossa bola aérea é ruim por causa do Fábio, né, também por causa do Fábio, né. Tem um segundo cruzamento que, se eu não me engano, é no primeiro pau, né, que o Fábio também vai tentar cortar a bola e meio que se dá uma embananada com quem tá no primeiro pau ali. Isso depois do jogo já tá 1-0. É Nova Iguaçu. Mas vamos vaiar o Freitas, porque tem necessidade de vaiar o Freitas, né? Eu espero que o Freitas vá embora do Fluminense, para o Fluminense botar um dinheiro que precisa no bolso, o Midian virar titular, né, e o James virar o reserva pela esquerda, que eu acho que ele vai evoluir assim, né, e aí o Fluminense catar algum zagueiro, né, para
para ser reserva do Thiago Silva, para disputar a vaga com os outros reservas, enfim, não sei. Na lateral esquerda, o René, né, que eu achei também que fez um jogo ruim, achei que não contribuiu muito nesse amistoso, que foi uma goleada, né, e assim, queria o Arana, né, para mim o Arana tinha que jogar esse jogo com o teórico time titular, né. No meio de campo, o Martinelli fez uma partidaça, o Martinelli joga a bola pra caralho, tá, é outro jogador que tinha que estar na seleção, né? A gente via aquele meio de campo acéfalo da seleção, né, tá, Bruno Guimarães não era o que fazia aquele meio de campo pensar um pouco, né, e não entende porque o Martinelli nem cogitado para estar na seleção foi. O Hércules também faz uma boa partida, né, faz o gol dele ali, né, o Martinelli faz um golaço, né, enfim, né, o Hércules, né, tem uma narração do GE, né, que o cara confunde Hércules com He-Man, né, mas o jogo de ontem a gente tinha 3 personagens, né, da cultura pop e da cultura nerd que são fortes. A gente tinha o Hulk, né, o incrível Hulk Paraíba, o incrível Hulk Givanildo, né, a gente tinha o Hércules, né, o semideus do Olimpo, filho de Zeus, né, e a gente tinha o He-Man, né, no segundo tempo, o cara do Eu Tenho a Força, né, pelos poderes de Grayskull estava em campo. Acho que as pessoas não estão se atentando a isso, né? Mas nós tínhamos o Juan Man, né? O Juan, jogador da base, com cabelinho a la He-Man, né? Mas enfim, vamos voltar a falar aqui do time titular. O Acosta, que fez uma partidaça tabelando ali, né? Participa dos gols do Fluminense, né? Ontem eu lembro que eu fiz um vídeo, né, achando que o Savarino tinha que ser titular no lugar do Acosta, já que para mim, né, os 3 tinham que rotacionar, Hulk, Savarino e Acosta. Cada jogo joga 2. Né, mas o Zubeldia ontem resolveu jogar com a Costa no meio, o Savarino na ponta direita e o Hulk de centroavante, né? E aí no vídeo eu falo que preferi o Savarino porque achava que ele tinha mais participações, nem questão de participações em gol, né? Acho que era meio, imaginava que era uma coisa meio parecida com o Acosta perdendo mais bola que o Savarino, né? É fato que o Acosta perde mais bola que o Savarino, mas não é tanto assim, tá, na média dos jogos, e o Acosta é mais importante em grandes chances criadas e participações em gol, né? Então, né, aí até faço um comentário no vídeo, né, no textozinho, né, no subtítulo ali, no título do vídeo, né, que é para trocar, o Acosta é para ser titular no lugar do Savarino. Aí o Savarino faz 2 gols, mas o Acosta participa de pelo menos 2, né? Não sei se o Acosta participa de 3, eu tô na minha cabeça que o Acosta participa de 3 gols, mas enfim. Aí o Savarino, que jogou pela direita, fez uma partidaça, né, não só pelos gols, né, mas pelo volume ofensivo que ele deu ao time do Fluminense, né. O Serna, cara, o Serna ontem desperdiçou um contra-ataque que ele podia, né, mostrar o que ele é importante, que todo mundo sabe que ele sabe fazer, se embananou com a bola algumas vezes, enfim. Eu acho que o Serna é um cara que tem umas questões e acho que em algum momento ele sonhou com a seleção colombiana, e quando essa seleção colombiana não veio, né, ele, junto com a reserva do Fluminense, quando o Savarino vira titular, né, com uma questão de não ir para a seleção colombiana, isso fez o futebol dele cair um pouco. Alguma coisa precisa dar uma sacudida no Serna, porque eu acho que o problema do Serna, até os erros dele, é mais uma questão psicológica, que ele tem qualidade técnica, mais qualidade técnica do que a gente enxerga no futebol dele, tá? E aí um grande problema do Fluminense, né? O lado esquerdo ontem do Fluminense não funcionou, né? O René não joga bem, o Serna não joga bem. Não sei se é um puxando o outro para baixo, o que é que pode estar acontecendo daquele lado do campo, né? Aconteceu não, o que aconteceu ontem, porque vamos pensar numa coisa, os 2 laterais que estão jogando ali, né, teve um momento da temporada que não estavam jogando bem, quem também não estava jogando bem por ali era o Savarino, né? Então não sei se há uma correlação, né, dos jogadores, entre aspas, mais presos ali, né, estarem ajudando se prejudicando, né? Eu ia falar ajudando a se piorar, né? Então se prejudicando. O Hulk, né, que não faz gol, né, perde um gol feito,
né? Chuta uma bola muito bem, eu acho, buscando o canto esquerdo, bate uma falta com força, bate bem os escanteios, né? E mais participa, né, da criação das jogadas de 2 gols, né, fazendo tabela ali com quem está entrando na área. Então esse foi o time titular do Fluminense. Mantenho a minha opinião de que JK é titular, até porque o JK entra muito bem na partida, dando uma incendiada no ataque do Fluminense, né? Era para ter feito 2 gols, né? Mas foi dado um impedimento no gol que ele fez, né? E quase faz um outro gol. O gol que ele faz, ele já mata a bola, né? E deixando a bola pronta para finalização, né? Porra, é uma finalização de quem sabe. Hoje eu estava vendo uma discussão no Jornada, uma discussão muito boa, né? Que fala que, teoricamente, o JK nos principais jogos tem que ficar no banco, porque Lúcio, Savarino e Hulk são jogadores muito inteligentes, aí que seria bom ter esses jogadores muito inteligentes jogando juntos. O JK tem que estar junto nesse trio, quarteto, né? Ou poupa um deles para o outro jogar, né? Pra gente, já que o volume de jogos de agora até o final do ano vai ser grande. Porque, cara, não tem como você não achar que o cara que mata a bola do jeito que o JK mata para finalizar no lance do gol não é um jogador inteligente. Ele pode ser maluco, né? Um pouco, entre aspas, irresponsável, né? Já que parece às vezes que ele não sente o peso das partidas. Mas, enfim, ele é inteligente pra caralho também jogando bola. Já falei do JK. Deixa eu catar mais alguém aqui. O Alisson entra muito mal na partida. Eu não sei, enfim, o que acontece com o Alisson. Esse Alisson fim de São Paulo e vir pro Fluminense com o Zubeldia, não. É um dos caras que eu vi ele fazer a melhor partida de volante. Sei lá. Tem gente achando que ele tava igual uma betoneira, igual o Casimiro. Eu acho que não chega tanto. Mas, enfim, não tem qualidade nenhuma, né? Eu acho que o Nonato era um cara que jogou com o time de manhã, que teoricamente são jogadores que estão no segundo ali, né? E aí os que entraram depois no Fluminense seriam o terceiro escalão, né? Mas eu gostaria de ver o Nonato brincando um pouco no jogo de ontem. Tá certo que o Nonato talvez precisasse de uma minutagem maior, já que ele volta no finalzinho ali do primeiro semestre, né, dos campeonatos, porque ele se machucou. Falei do Nonato que nem entrou em campo, falei do Alisson, falei do JK. Depois eu falo da base, tá? Eu tô tentando lembrar quem não era da base entrou. O Igor Rabelo entrou e eu acho que o Igor Rabelo entra bem, né? Não dá para entender o porquê que ele não tá tendo chance, né? Tem uma chance de ataque, acho que ele foi bem defensivamente falando, mas tá certo que o time do Nova Iguaçu era muito ruim, né? O Midian também entra bem, né? Acho que bota uma bola no travessão, se eu não me engano, né? E assim, para mim é o titular ao lado do Thiago Silva, pelo amor de Deus, o Beldia. Faça isso acontecer, né? Midian, Igor Rabelo, JK, na ponta não tinha mais ninguém, tá? E o Cano, né? Que entrou, fez um gol, né? Quase marca um gol a la Cano, né? O lance da jogada, né? Que o Cano chuta no cantinho, o goleiro vai buscar. Cara, é um pecado tanto por ele quanto pro Fidelis, assim, né? Porque quando o Fidelis pega a bola, o Cano já aponta onde ele quer a bola pro Fidelis. Ele pede a bola exatamente ali onde o Fidelis cruza, né? E o Fidelis dá o cruzamento perfeito pro Cano. O Cano dá uma bela de uma finalização, mas o goleiro foi buscar lá no canto, né? É uma jogada maneira, assim, de se ver, né? Do Cano com o Fidelis. O Fidelis entra no jogo, eu vi uma galera elogiando muito o Fidelis, faz esse excelente cruzamento pro Cano, mas eu acho que ele não entra bem, né? Tem uma bola que ele desperdiça no ataque, muito parecida, tá certo que eram situações de jogos completamente diferentes, é porque eu não lembro se o jogo é contra o Bahia ou contra o Vitória, né? Que a gente tá ganhando ali por um placar mínimo a partida, ou tá empatando e ele entrega uma bola para a defesa adversária que ele podia ter segurado a bola, né? Nesse jogo, quando era um amistoso, era segurar a bola para ver alguém chegar, era um jogo mais leve, você não precisava ir para cima, né? E vai de forma meio afobada, meio errada. Eu não acho que ele faz um bom jogo ontem, inclusive eu acho que dos jogos que ele entra no Fluminense, o jogo de ontem foi o pior, né? Ou o menos melhor, você escolhe. Outro cara que entra bem, eu acho que dá a primeira assistência dele pelo Fluminense é Riquelme Felipe, né? Ele ajuda a criar as jogadas, né? Acho interessante a entrada dele. Outro que eu acho que entra muito bem, ganha uma bola na corrida, é o Wesley Natan, né? Esse maluco vai dar bom no Fluminense, né? Eu acho que tanto de produção, né? Mais que você fique pouco tempo, mas ele vai mostrar alguma coisa no Fluminense antes de sair,
mesmo ficando pouco tempo, e saindo eu acho que ele vai render um dinheiro legal pro Fluminense, tá? O menino que entra pela esquerda, Wagner, se eu não me engano, né, mostra um potencial bom em bola parada, né? E entra o menino, o He-Man, né, o Juanman, no meio de campo, que joga bola pra cacete, cara, e com personalidade, tá certo? Que era um amistoso contra o Nova Iguaçu, mas o cara tá fazendo a primeira partida dele no profissional, no Maracanã, não era um Maracanã lotado, inclusive bem esvaziado, né? Mas eu acho que ele vai muito bem, né? Falando do Maracanã esvaziado, a notícia que no jogo, tinha a notícia do início da semana de que tinha vendido 11 mil ingressos e 8 mil para domingo, e o público do Maracanã ontem foi 8 mil e cadinho, né? Deixa eu ver se faltou alguém, né? Deve estar faltando alguém que entrou, não é possível, né? E eu não tô lembrando, não vou fazer a continha nos dedos para ver se falei os outros. O Pitaluga entra, mas aí era um momento que o Nova Iguaçu já estava entregue, né? E o Pitaluga nem trabalha no jogo, né? Acho que o Zubeldia, né, foi bem para um jogo amistoso, mas acho que alguns jogadores que não entraram em campo pelo Fluminense ontem deveriam estar ali para entrar em campo, né? Talvez eu esteja muito errado, que o principal era dar uma minutagem igual, né, para os primeiros e para os segundos, né, que foi quem jogou de manhã, mas o JK tá onde nesse meio do caminho, né? É isso, né? Eu não sei se domingo vai ser do jeito parecido que foi ontem, né? Mas eu espero que pelo menos o time titular seja o que vai ser titular, e aí eu gostaria de ver o Arana, o Midian no time, né? Se possível o Thiago Silva, né? Quem me dera. E falei de quem? Caralho, me perdi. Midian, Thiago Silva, né? Arana, né? E gostaria de ver o JK no time. E aí, cara, eu acho que talvez valesse a pena jogar os 4 juntos, né? Ou tirar, né, ali, eu não tiraria o Hulk, tá? Tirar o Savarino ou a Costa, né? E enfim, né, ver o JK jogando com o Hulk. É isso, eu acho que não tem mais muita coisa pra falar de Fluminense, não, né? Eu acho que é só isso mesmo, entendeu? Né, ontem, depois de muito tempo, né, fui pro Maracanã Bico Seco, né, tranquilo ali, né, por ser um amistoso, mas a situação que não for amistoso, não sei como será, de desespero, sem algo para aliviar a tensão, né? Mas domingo tem cerveja, domingo a gente volta com cerveja, beleza? Saudações tricolores, faz o L e faz o urso.